Rita, muito boa tarde para você. Boa tarde já, né? Quero começar falando sobre a Raízen, um dos nossos assuntos do dia, porque a empresa justamente protocolou um pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar essa dívida grande de 65 bilhões de reais. Rita, queria entender o que na sua visão está por trás dessa crise na gigante do setor de etanol e, claro, além dos juros altos aqui no Brasil, talvez fatores mais estruturais da empresa, como o investimento que ela fez antes da guerra da Ucrânia em etanol de segunda geração. Começou a guerra da Ucrânia, o mundo mudou de prioridade, a empresa acabou ficando muito alavancada. Bom dia para você. Bom dia, Gustavo. Boa tarde. Olha nós dois aí de novo. Nós temos 2 minutos de boa tarde já. Então, boa tarde. Muito bem. Bom, mas vamos lá. Mais uma, né? A gente viu ontem o Grupo Pão de Açúcar, a gente está vendo hoje a Raízen. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que essas empresas estão com o caixa sufocado. Então, é uma questão de caixa. Então, é uma recuperação extrajudicial, assim como a do Grupo Pão de Açúcar, com o intuito de ganhar tempo. Em 90 dias, tentar negociar com os credores, mas esse tempo é para quê? Para mudar aquilo que não funcionou diante desse cenário de juros altos e de mudanças, né? Mudanças no planejamento estratégico. Eles pensaram uma coisa, deu errado, então tem que desalavancar, tem que vender participações, tem que reestruturar societariamente e é isso que eles vão buscar. Assim como o Grupo Pão de Açúcar também vai buscar aí enxugar as suas operações. Porque o Brasil hoje, gente, vamos tentar fazer uma radiografia do que está acontecendo no Brasil. Ou melhor, vamos fazer uma ressonância, porque o negócio já está precisando de ressonância. Segundo os últimos dados divulgados, a inadimplência ela é recorde, tanto nas empresas quanto com as pessoas físicas. Então, nós temos um período muito prolongado de juros reais extremamente elevados. Então, hoje, 73 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E você teve um crescimento na inadimplência das famílias de quase 10% em um ano. E na inadimplência das empresas de quase 22%. Aí a gente pega e joga isso, por exemplo, para o agro. No agro, os pedidos de recuperação judiciais no ano passado, em 2025, somaram 1.990. Esse número é mais de 50% superior do que aqueles de 2024. É o limite, né? É um juro alto por um tempo muito elevado. E aí a gente vê, né, essas contradições do Brasil, porque ao mesmo tempo você tem um mercado de emprego com pleno emprego, né, a população desocupada, que eu não gosto de falar desempregada, segundo os dados da PNAD contínua, são de pouco mais de 5 milhões de brasileiros. Então, assim, são contradições do modelo que o governo está implementando, que é um modelo de gastos acima de suas receitas, gastos para turbinar demanda. Esse modelo não é sustentável, porque o governo se endivida, as taxas de juros que o país tem que pagar vão lá para a lua pelo risco do país, né? Quando a gente tem uma dívida de 10 trilhões e pagando um absurdo de juros, 1 trilhão de juros, eu chamo isso do dízimo social. Então está tudo errado, nós temos que ir para um crescimento sustentável, baseado em investimento em educação, em aumento da qualificação da mão de obra, para melhorar a produtividade. E aí o governo tem que parar de gastar com o que não deve, né? E qualificar a sua população através de educação de qualidade, principalmente. Mas, enfim, esse é o país que veio até aqui e tem que dar um cavalo de pau estrutural. Nós temos que mexer, sim, na estrutura das contas públicas para desafogar a atividade produtiva que não aguenta mais, de um lado juros e de outro lado carga tributária na lua para também promover ou financiar esse modelo assistencialista. E os dados do varejo brasileiro? O mercado estava esperando uma queda, na verdade, aqui para o primeiro mês do ano, mas o IBGE mostrou aí um cenário diferente, né? Como é que ficou o desempenho do setor nesse início de ano? Gustavo, olha que loucura. O varejo bombando e as empresas quebrando. Então, quer dizer, o varejo está bombando
por esse crescimento baseado em demanda. E é interessante que os setores que chamaram atenção no crescimento, por exemplo, no varejo ampliado, houve um crescimento de 0,9%, no restrito, 0,4%. O ampliado inclui veículos automotores, peças, construção civil e o atacadão de alimentos. E o que mais cresceu? Construção civil e vendas de veículos automotores, um crescimento aí de 3,4% na construção e 2,6% na venda de veículos. São segmentos sensíveis a quê? Ao crédito. O povo ainda toma crédito para comprar carro, para trocar de carro com a taxa nessa altura. Por quê? Porque houve um incentivo, aumento do salário mínimo na virada do ano e começou a valer. Fevereiro vai piorar. Quer dizer, o número é bonito, mas o que está por trás do número é problema na frente. Porque em fevereiro esse dinheiro começou a circular realmente. Então as pessoas até se anteciparam em janeiro, porque começou a valer em fevereiro a renúncia aí do governo, a cobrança do imposto, né, de quem ganha até R$5.000, do imposto de renda, e mais o aumento do salário mínimo. Então o Banco Central hoje deve estar perdendo sono de novo, porque você tem um crescimento do varejo que era esperado em 0,1% de 0,4%. Você tem uma inflação em fevereiro, medida pelo IPCA 15, o dobro do que se esperava. E você tem um problema global, que é a alta do preço do barril de petróleo. Como é que você corta juros? Como é que você faz um corte mais incisivo? E as empresas quebrando, aumentando o nível, né, de empresas endividadas, o nível de endividamento das famílias. Então, o Brasil, o modelo está errado. É um modelo que não se sustenta por causa desse populismo do governo em estimular demanda, incentivando a tomada de crédito e incentivando também o consumo pela distribuição excessiva de benefícios sociais. Aproveitando a sua presença, impossível a gente não falar sobre a guerra no Oriente Médio. Então, diante dessa escalada da tensão entre os Estados Unidos e o Irã, a Agência Internacional de Energia está preparando a liberação aí de 400 milhões de barris de petróleo. Então, duas perguntas para você, Rita. Isso é uma medida paliativa de curtíssimo prazo? O mundo está tentando evitar os erros do passado também para conter a inflação de energia? Exato, nós vivenciamos aqui, né? A gente não esquece, 2022, e olha que similaridade, né? 2022 era ano eleitoral, né? Então o governo Bolsonaro, ele sofreu muito em 2022 com a invasão da Rússia lá na Ucrânia, porque a Ucrânia era um grande produtor de grãos, a Rússia tinha na Europa, né? Principalmente na Alemanha, grandes consumidores do seu gás, da sua energia e um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Então somou alta de grãos com alta de petróleo e tivemos aquela explosão inflacionária em nível global que provocou uma alta de juros pelo mundo afora. Então agora, o Trump, saíram duas coisas agora, Gustavo. A liberação foi feita, 400 milhões de barris, já acabou de sair, os 32 países membros da Agência Internacional de Energia, por unanimidade, liberaram as reservas. O petróleo está caindo por causa disso, dando esse alívio, e o Trump falou que a guerra dura mais 2 semanas. Então, esse é o grande lance, é a duração e a extensão desse conflito, porque aí parou, ok, vamos ver em que nível que o preço do barril de petróleo vai ficar até as condições de trafegabilidade, as condições de frete, né, que elas sejam retomadas. Mas só voltando aqui, pelo fechamento de ontem, que é mais ou menos o preço que o petróleo está aí hoje, $90 o Brent, a Petrobras estava com uma defasagem de 60% no preço do diesel e 35% no preço da gasolina. Eu acho que daqui a alguns dias ela vai ter que repassar isso, se o barril de petróleo ficar entre 80 e 100, e não entre 60 e 80 como estava. Então alguma coisa vai ser repassada. E aí a coisa piora um pouco, né, para nós aqui. E não tem jeito de não comparar, né? Estamos num período
pré-eleitoral, como estávamos em 2022. Naquela época, o governo Bolsonaro lançou mão da diminuição do ICMS, não sei se você lembra, né, para tentar desafogar um pouco o preço do combustível nas bombas. Mas uma coisa é certa, o Brasil tem que importar 25% do total do diesel que é consumido aqui. Então não tem jeito dele não repassar isso sobre pena de termos um desabastecimento ou uma Petrobras subsidiando o governo, né? Mas o que eu gostaria de falar aqui agora, com as pesquisas eleitorais que estão saindo, olha só, as ações da Petrobras e do Banco do Brasil estão subindo um pouco em função dessa perspectiva de mudança de comando, porque tem que haver uma mudança estrutural no modelo que está sendo colocado ou que o nosso país tem sido conduzido até aqui. Então essa política assistencialista tem que dar lugar a uma política mais realista na condução do caixa do governo. Exatamente. Petrobras, inclusive, tanto as ordinárias quanto as preferenciais, liderando as altas aqui do Ibovespa. Ontem o cenário era completamente o contrário, né, Rita? E o petróleo caindo agora. O petróleo caindo e a Petro subindo. E Banco do Brasil subindo mais do que os bancos. Então já existe aí um componente político no preço. Exatamente. Rita Mondin, nossa comentarista de economia, sempre eloquente. Um prazer receber você aqui na programação. Rita, até a próxima.